Olá, eu me chamo Letícia e vou apresentar o trabalho intitulado Aplicação de Planejamento Experimental para Avaliação da Influência da Concentração de Enzima e Temperatura na Hidrólise da Lactose do leite de ovelha. As enzimas, elas são catalisadores biológicos que aceleram as reações, pois elas reduzem a energia de ativação necessária para que esta aconteça, sendo assim muito utilizadas em diversos ramos industriais, como por exemplo na hidrólise da lactose. O leite ovino, ele contém em sua composição maior concentração de proteína, caseína, cálcio, gordura e lactose, além de ácido linolênico e vitaminas, quando comparado ao leite bovino. A hidrólise enzimática da lactose, ela é um dos processos biotecnológicos mais importantes no setor de alimentos, considerando que se tem um grande aumento da restrição ao consumo de alimentos que possuem a lactose, ou seja, o crescimento das pessoas que desenvolvem a intolerância a este açúcar. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho ele foi analisar as condições de temperatura, tempo e concentração de enzima que resultem nas melhores porcentagens de hidrólise da lactose do leite de ovelha. Em relação aos materiais e métodos, então o leite de ovelha fresco ele foi primeiramente avaliado aos teores de lactose, proteína, lipídios, cinzas, pH e acidez. Esse leite, então, ele seguiu para uma pasteurização lenta. A hidrólise, ela foi realizada com a enzima prosin-lactase, nas concentrações de 0,05, 0,06 e 0,07, na temperatura de incubação de 10, 20 e 30 graus, no tempo de hidrólise de 0 a 5 horas. Esse leite já hidrolisado, então, ele foi quantificado quanto a porcentagem de hidrólise, e também foi avaliada a sua acidez para ver se no decorrer do processo essa teria sofrido alguma alteração. Em relação aos resultados e discussões, então, primeiramente das características físico-químicas do leite fresco, elas foram próximas a valores encontrados no estudo de Malta de 2021, sendo que apenas o pH foi um pouco maior e o teor de proteína, então, ele foi um pouco menor, mas em si os resultados foram bem próximos. Em relação ao grau de hidrólise, então a figura 1 ela mostra no decorrer das 5 horas de incubação a porcentagem de hidrólise. A gente observa que o pico foi no ponto central, então essa linha em verdinho, a gente consegue observar um maior grau de hidrólise. A tabela 2, então, ela nos mostra os resultados em porcentagem de todos os ensaios, sendo que é possível observar que os melhores resultados foram para os pontos centrais, com maior porcentagem de hidrólise, enquanto os resultados com menor porcentagem foram para os pontos com menor concentração de enzima e também menor temperatura de incubação. A figura 3, então, ela traz o perfil de acidez do leite de ovelha durante a hidrólise da lactose, onde a gente observa que ela se manteve constante, então não teve uma alteração, ela permaneceu na faixa de 0,25 e 0,28. Então, conclui-se que em relação a todos os ensaios de hidrólise realizados, a maior concentração de glicose foi nos pontos centrais, na temperatura de 20 graus Celsius, 0,06% de concentração de enzima e tempo de 3 horas. A hidrólise total do leite de ovelha obtida pela adição da enzima, acrescida da encontrada na amostra sem adição de enzima, foi de 66%, que é um valor ainda abaixo do que é exigido para atender aos padrões de intolerância. E os resultados de acidez não apresentaram variações significativas durante as análises, demonstrando assim a sua estabilidade. Então, só os nossos agradecimentos à Cabanha 3 Leites, à Prosin e ao Desk. Muito obrigada!